A realização de trocas comerciais entre países sempre possibilitou a esses uma grande oportunidade de crescimento econômico e de expansão comercial a novos mercados. Nesse sentido, os acordos e tratados permitiram uma maior aproximação econômica, cultural e social entre os estados, facilitando a compra e venda de bens e ou serviços, satisfazendo as necessidades e desejos das populações desses países. Esses acordos futuramente podem se tornar blocos econômicos. Pensando nisso, a PCE Studio apresenta, de uma forma diferente, a história de um desses blocos econômicos, o NAFTA. Said our hustle's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang, and pop it. While the club crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Said our hustle's work is never through. Boa noite, amigos fatecanos! Bem-vindos à nossa primeira edição do PCE Studio. Nesse programa de hoje, já começaremos com um especial sobre o NAFTA, um importante bloco econômico que comemora agora em 2014 seus 20 anos de existência, repletos de muita polêmica. Contaremos também com entrevistas exclusivas com Jorge González, um estudioso mexicano, Alice Bonney, ministra de Finanças do Canadá, e o fenômeno Bryan Adams, economista de Harvard, falando sobre a participação e o impacto de seus países no bloco econômico. Para a gente entender um pouco melhor a importância desses blocos econômicos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante o século XX, a economia mundial passou por diversas transformações, sendo afetada diretamente por crises e guerras que abalaram e provocaram mudanças no comportamento econômico e no relacionamento comercial entre os países. Podemos lembrar, por muitos anos, que a economia mundial foi marcada pela hegemonia de duas nações, os Estados Unidos e a União Soviética. Com o final da Guerra Fria, o mundo deixa para trás essa bipolarização e as negociações comerciais começam a se multipolarizar. Com isso, os governos passam a adotar diversas medidas para fortificar o seu mercado interno e fortalecer suas balanças comerciais. Uma das medidas mais adotadas foi a formação de blocos econômicos. Ao formar esses blocos econômicos, os países buscam fortalecer a união com os países próximos, a fim de desenvolver o comércio em sua região. Hoje vamos falar sobre um desses blocos, o NAFTA, formado pelos Estados Unidos, Canadá, México e o Chile como um associado. O NAFTA, North Free Trade Agreement, composto pelos Estados Unidos da América, Canadá e México, foi um tratado assinado em 17 de dezembro de 1992 e que entrou em vigor apenas no ano de 1994, após vários processos de discussões e adequação de alguns países a determinadas normas e condições necessárias para que o bloco pudesse ser constituído. Antes desse importante tratado celebrado pelos três países mencionados anteriormente, é importante lembrar que um acordo celebrado entre Canadá e Estados Unidos já havia sido celebrado anteriormente e foi o passo inicial para uma maior relação econômica entre os países da América do Norte. Tal Tratado de Livre Comércio, denominado FTA, Free Trade Agreement, foi ratificado em 3 de outubro de 1987 e versou principalmente sobre a abertura comercial e redução de tarifas no comércio entre canadenses e norte-americanos. O México, após momentos de crise e uma integração e abertura comercial externa realizada gradualmente, se integrou ao bloco em 13 de agosto de 1992, e sua integração representa o segundo passo para a completa e importante integração regional.
Marcado por grandes controvérsias, o bloco foi criado, a fim de eliminar barreiras alfandegárias, facilitar o comércio entre os países, aumentar a força política da região e o fluxo de serviços e mercadorias entre os países. Além disso, muitos pensavam que o bloco promoveria, ou ao menos incentivaria, um processo de condições igualitárias, procurando eliminar as disparidades econômicas existentes entre os países. Porém, como veremos no programa de hoje, essa última informação é muito contestada por algumas das nações integrantes do bloco. Tais países são grandes parceiros comerciais e, juntos, possuem um PIB total de 16,2 trilhões de dólares e possuem uma população total de 438,8 milhões de pessoas. O NAFTA fez com que as exportações de muitos produtos aumentassem e com que o mercado dos países se tivesse um maior alcance. O gráfico em sua tela mostra o aumento do comércio dos Estados Unidos com os demais países membros do NAFTA no período de 1993 a 2013. Com relação ao futuro do NAFTA, há muitas dúvidas sobre como será o seu prosseguimento, pois cada país está conseguindo se desenvolver de uma maneira mais individual e com negócios internacionais muito intensos que podem superar a importância dos negócios intrablocos. Além disso, o México, um dos países mais importantes do NAFTA, sofreu importantes consequências na sua economia interna e ainda é um país que reavalia a questão de sua posição no bloco. O Canadá continua sua posição estratégica dentro do bloco, de um modo a angariar mais investimentos e participar de uma maneira mais integralizada na região. Já os Estados Unidos, enquanto o país que mais se beneficia dentro do bloco, pode vir a ter uma diminuição significativa dos lucros vindos dos investimentos dentro do bloco, visto dois importantes fatores. Em primeiro lugar, vêm os investimentos em países que não participam do NAFTA, que hoje em dia são grandes parceiros comerciais, importantes mercados e de importância estratégica para os Estados Unidos. Em segundo lugar, é justamente problemas intrabloco que diminuíram os investimentos e tendem a se reduzirem ainda mais, como por exemplo a diminuição de recursos naturais e problemas de ordem social que ocorrem no México. Agora, nós vamos começar com a nossa rodada de entrevistas, que serão conduzidas pelo nosso repórter Diego Inácio, começando com o estudioso mexicano Jorge González. Boa noite, caros telespectadores. Estamos aqui com o grande estudioso do NAFTA, Jorge González. Jorge, gostaríamos primeiramente de agradecer pela entrevista que nos concedida. Muito obrigado. Bien, gracias por la oportunidad, querido Diego. Gostaria de decir al pueblo de Brasil que es un buen placer poder hablar con ustedes. Muito obrigado novamente. E para começar, nós gostaríamos de fazer uma pergunta importante, porque nós sabemos que o México ele teve um contexto histórico muito conturbado antes de sua entrada nesse bloco econômico no NAFTA. Eu gostaria que você explicasse para nós e para os telespectadores de casa, por gentileza, como se deu essa integração do México ao bloco, por favor. Bien, caro Diego, podemos decir que fue un proceso muy importante de la transición. Podemos decir también que fue conturbadamente natural para la economía mexicana, que pasó en los años 80 por una gran crisis derivada de la clausura del país, donde la nación trató de su industria local. Sin embargo, se está aplicando el proceso de liberalización económica en México a partir de 1982 a través de una integración comercial con los Estados Unidos, lo que llevó al país a un proceso de liberalización comercial y su posterior integración en el GATT de 1986, lo que caracteriza que la apertura económica ha permitido una mayor voluntad gubernamental para dicha membresía del grupo en 1992. Por otra parte, la economía mexicana ha tenido un importante negocio, incluso la relación con los Estados Unidos.
Além da questão da integração do México ao bloco, outra questão muito levantada sobre o bloco econômico do NAFTA é sobre os benefícios que a integração trouxe para os países. Fala-se muito, tem-se muitas dúvidas sobre esses benefícios. Você acha que a economia mexicana foi a mais beneficiada com a entrada no NAFTA? No. Sin duda, la economía estadounidense fue el mayor beneficio en el todo. El aumento de la inversión de las empresas estadounidenses que aprovechan instalaciones y recursos de mano de obra barata acá y conducen a la capital de los Estados Unidos, que contribuyen más al creciente ellos que para nosotros. Además, muchas empresas mexicanas corren el riesgo de romper, ya que estos tienen una gran dificultad para competir con las empresas estadounidenses que poseen una tecnología mayor, capital de trabajo y un poder de mercado mejor que la nuestra, hecho que perjudica nuestra economia. Sim, o México em si, ele também teve um avanço importante com a entrada no NAFTA, né? Teve uma entrada que trouxe ao México, o México para um processo mais neoliberal. Nesse avanço conquistado, então, quais os benefícios que o México tirou dessa integração? Bien, Diego, podemos decir que los puestos de trabajo en México se han disparado, dando un auge en dos importantes sectores de la economía nacional. El sector manufacturero y el sector de servicios, teniendo el peso de la parte posterior del sector agrícola, en gran parte lo que más ayudó a la economía mexicana en las dos últimas décadas. Por todas partes, las inversiones en el país, tanto procedentes de Canadá y en 2012, fue en 101 mil billones de dólares, generando varios factores que contribuyeron al crecimiento del país. Jorge Gonzalez, agradecemos pela entrevista, muito obrigado. Agradeço em nome do nosso programa e dos telespectadores brasileiros. Graças. Fernanda, vamos com você. Como vimos, o México tem uma participação crucial no bloco, pois ele constitui uma grande fonte de investimento para os outros países, o que o beneficia, mas traz consigo preocupações com o futuro das empresas e os recursos locais. Agora, vamos com a nossa entrevista com Alice Boni, ministra de Finanças do governo canadense. Voltamos agora com mais uma importante entrevista aqui com Alice Boni, secretária de Finanças do Canadá. Alice, muito obrigado pela presença. O Canadá é o país que teve menos problemas políticos e podemos até dizer econômicos com o NAFTA. Você acha que o Canadá é um país, e sempre será um país de importância terciária dentro do bloco? Well, I don't agree with any word you said. As long as Canada is one of the nations that promotes important politics to this agreement and also do strongly contribution to the free trade and free circulation of goods inside this bloc. It's important to emphasize that Canada has a strong investment inside NAFTA. We look for an internalization of our companies and to develop post-of jobs opportunities and services inside our region. Nós ouvimos muito pouco sobre as mudanças que ocorreram no Canadá com relação à entrada mesmo do país no bloco. Você poderia dizer para a gente, por gentileza, quais as mudanças que ocorreram no Canadá com a entrada do país no NAFTA? The changes to Canada wasn't so huge if you compare to US and Mexico, but we had important economic results once we could freeze commercial agreements that help PIB growth and to the population quality of life. Politically, I believe Canada didn't have so many benefits and its importance in the global scenario still obfuscates due to US importance in the international trade. Alice, muito obrigado pelas respostas, agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. Fernando, voltamos com você. Obrigada, Diego. Obrigada, Alice. Agora, vamos com a entrevista mais bombástica da noite, com ele, Bryan Adams, economista norte-americano, que vai nos falar um pouco mais sobre os efeitos do NAFTA dentro dos Estados Unidos. Voltamos agora com a nossa última entrevista aqui da nossa sessão, com o Bryan Adams, grande economista americano, formado em Harvard. Muito obrigado, Bryan, pela presença. E para começar, nós gostaríamos de saber, os Estados Unidos ele é uma nação que tem uma importante força no cenário mundial e que vê na integração um importante passo para o crescimento do país.
Eu gostaria de saber de você, por gentileza, o que o NAFTA representa para a economia estadunidense e para a economia mundial. The creation of NAFTA was an important step for us to create more integrated region and promote policies that give economy and political force in the regional scenario and even worldwide. Such integration has made the trade balance significantly increase, providing to local citizens benefits, foreign investments, capital increase and political influence. As mentioned by you, was acquired by the United States. Besides that, the integration between the three countries has intensified beyond economic barriers, creating a social and a major policy intervention in each other, a strength and a significant market gain. Bom, alguns estudiosos mexicanos mencionam que os Estados Unidos foram os maiores beneficiados com a criação do NAFTA, por poder explorar a mão de obra mexicana e os recursos naturais dos outros países integrantes. O que você acha disso? Você acha que tanto o México quanto o Canadá se tornaram colônias vide a exploração e a invasão de empresas estadunidenses nesses dois países? I don't think so. The economic contribution to these countries is huge, and the policies of NAFTA have targeted sustainable development in social aspect as the economic itself. We have statistics showing that the benefit is much greater and the growth of the three nations is undeniable. Today, the members of the bloc have a constantly growing and acting as a complementary economies to each other. Além da questão da exploração e dos investimentos nesses dois países, outra questão muito levantada é a questão de circulação de pessoas, que é algo muito discutido pelo governo estadunidense e também se constitui como algo fundamental para o fluxo de serviços e mão de obra. Qual a influência que tal integração tem sobre a questão da imigração? Yes, Digito. Immigration and its advent has always been a very important and challenging issue for the USA. At the moment, I do not have a concrete answer for that, because economic conditions may change the vision of the immigrant within a country, and that's a fact we are not able to question. The important thing to say is that the flow of people is very important for a full regional integration. See that it can internationalize both economic policy and the production, making more effective political exchange. Moreover, the question to be taken care of is illegal immigration, which is strongly opposed by the United States, and NAFTA needs to establish policies more clear and effective. Bom, para finalizar, eu gostaria de saber se o NAFTA pode se estender a adesão para outros países. It's a little tricky to answer that question, because there are several factors that contribute to integration of countries into an existing economic bloc. With globalization, we can consider that this possibility. As we know, Chile is a nation a slow process to enter NAFTA, but is already important to the bloc and it plays a significant role in the Latin American economy. Let's wait and hope that proposal can be completed with benefits for all parties. Brian, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista, nós agradecemos. Quer dizer alguma coisa para os telespectadores brasileiros? Yes, thank you for the opportunity, Dieguito. I would like to invite you to a party after this, and please feel free to call our partners, Jorge, especially Bruno. We'll see what happens. I hope to see you there. Muito obrigado, agradecemos e encerramos por aqui a nossa rodada de entrevistas, nossa maratona de entrevistas. Muito obrigado a todos os telespectadores. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa em homenagem aos 20 anos do NAFTA. Como vocês perceberam, apesar da extrema relevância que o bloco tem para os três países e para a economia mundial, nota-se que não há um consenso sobre as vantagens e desvantagens de sua formação. E você, o que acha? Ficamos por aqui, um abraço e fiquem agora com os comentários ao vivo do professor Sérgio Dias. Dá só uma boa noite aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Como é seu nome, senhor? É Lucas. Lucas do quê? Lucas, depende. Depende do quê? Que horas são?